Oi, gente! A gente está aqui nessa casa poderosa dessa escritora poderosa que é a Ellen Borgesan, em Campo Bom, para falar sobre histórias de escritor. A gente está aqui diante de livros, de personagens. A gente já fez 3 gravações, inclusive essa é a terceira gravação. A primeira, eu estava falando de um protagonista que não está assim protagonista totalmente nas histórias dela, que é o Brownie ou o Cookie, Ellen? Era o Brownie. O Brownie, que é o cachorro da Ellen e que está aqui na casa dela. Enquanto a gente está falando aqui, ele aparece, né? Mas a gente não veio para falar do Brownie, mas sim sobre livros. E temos uma história muito boa para contar, porque 2 livros, Ellen, já esgotaram. Exato. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que esperar a reedição. Exato, né? O Som de Arrepiar e o Vizinha Nova, graças a Deus, já se esgotaram. Mas estes outros ainda seguem à venda. E aí, gente, olha só, a Ellen Borgesan é uma neuropsicopedagoga, né? Tem muita história para contar. Lá em 2020 que tu lançou, né? A tua série A Turma da Amizade. É verdade, 5 anos, na pandemia, né? 2020 que a gente se conheceu. E olha só, né? Tanto tempo já, a gente tem esse relacionamento tão bom, né? E a gente nem se conhecia, a gente vai se conhecer acho que uns 1 ou 2 anos depois, eu acho, né? Não, foi uma coisa assim de máscara, assim, foi tudo no online. É verdade. Foi dando certo, né? E eu ia dizer assim que eu perdi a conta dos livros que tu já publicou. Eu não perdi não, mas me diz aí, afinal quantos livros tu tem? 5. Esse ano a gente entra pro 6º, se Deus quiser, né? A gente sempre tem história pra contar, como tu disse, todo mundo tem história pra contar. E é só pensar um pouquinho que sai alguma coisa. E a gente está aqui diante de uma mesa cheia de livros, mas de personagens também que te acompanham, né? Sempre Exato. vai fazer um bate-papo, uma conversa em escola. Exato. Quando a gente vai na escola, a gente, que eu sempre digo, né, parece que todo mundo trabalha comigo, mas é que eu sempre acabo levando a Sandra junto e a Sandra é meu apoio. Mas a gente acaba levando os personagens porque é uma forma das crianças poderem ter melhor, né, o acesso à leitura, à história. É uma coisa mais concreta. Algumas crianças precisam, até porque depende da faixa etária que a gente atende, eles precisam dessa coisa mais concreta, que é o personagem vivo para eles. E uma coisa que chama a atenção, que eu adoro, mas que eu sou péssima em memória, é aprender Libras, que é uma especialidade tua, né? Sim, tá um pouquinho esquecido, né? Porque a gente tem que estar sempre retomando, né? Que nem falar inglês, que nem falar qualquer outra língua, qualquer coisa que a gente precise trazer aquela memória. Mas sim, graças a Deus, quando a gente tem ido nas escolas, a gente tem feito a contação, principalmente do Som de Arrepiar, até pelo fato desse livro já não estar mais à venda, então é mais fácil essa história chegar nas pessoas do que as outras que estão à venda. Então esse livro todo ele é feito a contação e junto a gente vai fazendo a sinalização para as crianças aprenderem, entenderem a questão da inclusão, para a gente depois elas também posteriormente discutir sobre qual foi essa forma que a gente conversou, né, dentro da sala de aula com o professor. Então ela é bem legal e bem interessante e super bem aceito, né, Sandra? Tu que já teve várias vezes comigo, sabe que as crianças elas querem fazer igual, elas querem copiar e elas vêm com esses assuntos depois, então é bem bacana. É, isso aí. E olha só que legal, eu vou pedir para que o Oliver se aproxime um pouquinho aqui para mostrar, né, os bastidores, ele está aqui gravando para nós. O Vizinha Nova, por exemplo, né, tem toda uma questão assim muito especial da Daniela, que é a protagonista. Tem um pouquinho aqui dos protagonistas que estão aqui inseridos nessa história da Turma da Amizade e cada ele apresenta uma característica. Este livro ele foi pensado, né, Ellen, com um texto que tem um pouco de rima, né? Sim, uma forma... Todos eles, né? Não é 100% rima, mas ele tem essa questão da rima também. Uma cadência gostosa de leitura, né? Isso, e os personagens, eu sempre falo que ele não é uma literatura inclusiva, né? Ele é uma literatura igual qualquer outro livro de história infantil, mas onde os personagens, eles têm as suas especificidades e até para que a gente possa conversar sobre elas, né? De uma forma diferente. E não que ele venha como um livro de inclusão. Não, ele é um livro de história. E esses personagens têm algumas coisas a mais que a gente vai poder trabalhar depois, né? Trabalhar em cima daquilo. Então, Vizinha Nova, até tu comentou, lembra que tu estava comigo naquela escola de 2 irmãos que aquela professora desenhou no quadro? Sim, maravilhoso. Exato. Sim, então ela conseguiu, a partir do livro, extrair várias áreas do conhecimento que é necessário, que a gente, quanto professora, tem que fazer. E ela conseguiu trabalhar diversas áreas, assim. Então é uma coisa que quanto mais a gente tem vontade de extrair, mais assunto sai dali, né? Tu consegue fazer muitas coisas dele. Inclusive, o ano passado, eu fui convidada pela Prefeitura de Campo Bom para fazer uma FAD, que é uma formação para professores. Para os professores do 3º ano passado. E aí, a partir do Vizinha Nova,
até, pena que não tem mais o livro à venda, mas a gente conseguiu fazer várias outras coisas, tipo quebra-cabeças, jogo de stop, usando os personagens. Então foi toda uma questão para os professores de recursos de como a gente poderia utilizar o livro, falando atingindo várias áreas de conhecimento dentro daquilo que a gente precisa, né? Bom, agora a gente continua falando sobre ser professor, porque a Ellen também é professora, né? Ela também tem o chão da sala de aula, além de ser mãe, né? De dois queridões, um inclusive inspirou o quinto livro dela, que é o Samuel, né? Mas fala sobre ser professor, Ellen, e sobre ser protagonista de um prêmio, né? Bem, é sempre um desafio, na verdade, né? Ser professor é um desafio. Não é uma coisa, eu acho que é uma das tarefas, até não sei se é mais difícil do que ser mãe, porque quando a gente é mãe, a gente é o nosso, né? A gente se responsabiliza pelo nosso. Quando a gente é professora, a gente se responsabiliza por vários, né? Mas graças a Deus tem dado tudo certo, né? Às vezes dá os trancos e barrancos, como a gente diz, né? E a parte, eu penso assim, que ser professor nesse sentido é tão bom, porque é uma rotina que nunca existe uma rotina, né? A gente se programa, se planeja, faz todo um planejamento, pensa, chega lá, às vezes o dia é totalmente bem diferente do que a gente organizou dentro de um trabalho do escritório, que a gente já tem todo aquele método, né, metodologia de trabalho. Mas eu adoro, eu amo muito, eu amo ser professora. Realmente é uma coisa que me dá muito prazer, me faz muito feliz. E o ano passado, então, né, fui agraciada, então, pelo projeto, né, um projeto que eu participei da minha escola, eu trabalho em 2 redes. Esse projeto foi da rede de Campo Bom que eu trabalho. E a gente tem o Prêmio Ser Educação, que é do Grupo Sinos, e esse projeto premia, então, professores que fizeram aplicaram projetos, indiferente do assunto, durante aquele ano letivo sobre determinado assunto. Daí tu vai nomear sobre o assunto que tu fez, do que tu trabalhou. O ano passado, até pela questão do Samuel e Cofre Furado, e também por ser uma disseminadora dentro desta escola da educação fiscal e financeira, que são projetos que a nossa rede de Campo Bom ela trabalha bastante, eu acabei elaborando um projeto que trabalhou sobre educação fiscal e financeira e tive a oportunidade então de colocar esse projeto, né, à mostra para poder participar do prêmio e conseguir ganhar então o prêmio de professora de escola pública com esse projeto, assim. Foi bem gratificante, porque tu vê que é um reconhecimento daquilo que tu tem feito, né? Claro, eu penso que não são todos os professores, claro, mas uma grande maioria de professores todos os dias estão colocando projetos, com certeza, trabalhos bons, trabalhos ótimos, não tenho tempo de botar ele, de aplicar ele, não é para concorrer, para alguma coisa, mas a gente é sempre muito orientado e motivado para colocar, né, para mostrar para os outros, para contribuir para os outros professores aquilo que a gente está fazendo. Então esse prêmio foi muito bacana, dividi com os meus alunos, eles ficaram eufóricos ano passado. Levei o prêmio, levei o troféu para a escola. Nossa, todos eles tinham que tocar no troféu, então foi um momento bem legal, bem bacana. Deu para ficar bastante emocionada assim na sala de aula, porque é lá onde eu estou todos os dias, a gente se torna muito, né? Tem um vínculo muito grande com os alunos, né? São 200 dias letivos. A gente às vezes já conhece as crianças como nossos filhos, né? Então eu fiquei bem feliz, bem realizada. E nós também, tá? Ficamos muito eufóricos saber que nós temos uma escritora premiada. Aliás, na edição, a Ellen foi a representante de Campo Bom, né? Sim, somente tu foste premiada, sim, né? Exatamente, né? Eu tinha 111 projetos, se eu não me engano, talvez eu tô mentindo o número, mas o que eu me recordo eram 111 projetos. Então, nossa, mas eram 1000 projetos? Não. Mas dentro daqueles, né, foi um projeto reconhecido. Então, eu tenho que também vou dar os meus méritos pra mim, né? Também não vou menosprezar meu trabalho. Então, eu fiquei bem contente mesmo. Claro, eu, diretora, coordenadora, a escola, também conto com uma escola que toda a escola trabalha juntos, os professores, é uma engrenagem que funciona muito bem. Um professor que recebe, que ganha alguma coisa, todos, né, ficam felizes por ele. Isso é muito interessante, muito bom, porque motiva a gente a continuar trabalhando, né? Então, ano passado, nossa escola também teve um prêmio da Mostra Tech. Então, assim, foi tudo muito bom, né? A gente trabalha coletivamente. Isso é bom quando tu trabalha num lugar onde tu se sente bem com todos os teus colegas, né? Exato, gente, né? E ela é uma excelente leitora também, né? Então, isso também é importante, né? Que antes das histórias que ela escreve, ela também gosta de ler muito, Exato, né? Ajuda a gente a criar, né? A ter novas ideias, a ficar remoendo em coisas, em personagens, em histórias. E eu vejo muito, que nem tu, é o slogan da Zemult, né? Todo mundo tem uma história pra contar. E realmente, de fato, se tu for olhar, quando a gente escreve um livro, claro, Samuel é uma parte muito
própria de mim. Mas todos eles têm coisas da gente, né? Coisas que levam da gente, familiares, personagens que às vezes passaram pela vida da gente, pessoas que a gente vai suga um pouco daquele personagem para algum outro livro, né? Então esse ano vem, né, mais um da Turma da Amizade, que vai ser o 6º livro, que também vai falar sobre, não vai falar sobre inclusão, mas com um personagem inclusivo. Os livros sempre saem nas horas certas, né? Então eu estou trabalhando nele, estou neste verão, embora de férias, estamos sempre trabalhando, mas espero que esse ano também consiga trazer essa vertente que eu gosto muito de romance, e é uma coisa que me faz respirar um pouquinho mais fundo. Contrato assinado aqui, né, em cartório, né, para todo mundo saber que tem histórias e compromissos aqui. E falando em verão, gente, para encerrar esse bate-papo que já tá bem longo, mas deixa eu contar que todo ano eu vejo a Ellen postando na rede social dela, né, que ela planta bananeiras. Esse é o desafio dela de ano após ano, né? Esse é uma amiga, né, muito... E é um objetivo que a gente tem de vida mesmo, né? Porque se a gente pensa, o envelhecimento ele vem, né? E querendo ou não, graças a Deus que ele vem, que é um sinal de que a gente tá vivendo. Então a gente sempre pensa assim, se a gente conseguir chegar a isso estender ele, significa que a gente está tendo saúde. Hoje a questão da malhação, da academia, desse cuidado de corpo, ele não é para uma beleza, claro que sim, mas ele não é fundamentado nisso, é fundamentado, né, nessa questão do envelhecer saudável, né, que é uma proposta que a gente tem que pensar a longo prazo. A gente não envelhece e fica saudável, a gente vai envelhecendo e ficando saudável juntos, né, é uma caminhada que ela tem que ser juntas. Então, olhem lá a bananeira que tá lá nas minhas redes sociais. Combinado, então. Gente, um beijo pra vocês. Ellen, obrigada por tudo, tá? Sandra. Até uma querida. A gente fica nessa, né? Querendo saber mais histórias pra contar aqui da Ellen. Até mais, gente.